A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, você vai conhecer 7 características do anticristo que você provavelmente não conhece ou que, se você conhece, você ouviu falar muito pouco dessas características. A primeira característica você provavelmente já sabe, mas as outras você vai ouvir provavelmente a primeira vez ou você vai relembrar essas características nesse vídeo em específico. Então, são características mais restritas, porque elas se encontram no capítulo 28 do profeta Ezequiel, o qual eu vou estar fazendo a leitura. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Só nesse versículo 1, a gente já vai encontrar duas características do anticristo. A primeira é, eu sou Deus. Então, o anticristo vai ser um homem muito orgulhoso, ele vai se dizer ser Deus e ele vai exigir adoração. Isso é citado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. A segunda característica é que vai falar que ele vai se assentar na cadeira dos mares como se fosse a cadeira de Deus para poder exigir adoração. E isso também foi citado em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, quando vai falar que o anticristo ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus e vai exigir para si mesmo adoração. Quando as pessoas leem aquele versículo, elas começam a especular em onde é esse santuário, porque tem pessoas que vai afirmar que vai ser construído um santuário, um terceiro templo em Jerusalém, e o anticristo vai ter que invadir esse templo para exigir adoração. Só que a profecia, o que está escrito ali em 2 Tessalonicenses, é uma referência à profecia de Ezequiel 28 e não está focando em si em Jerusalém, mas sim na adoração ao anticristo. Ou seja, esse santuário onde o anticristo vai exigir adoração para si mesmo é o santuário de Deus, mas se refere ao próprio anticristo, porque o anticristo ele vai se denominar Deus. Então o que o texto na verdade está dizendo é que o anticristo ele vai ter um santuário na terra dele, onde ele vai exigir adoração para si mesmo. Não está dizendo que Deus vai ter um santuário físico na terra e o anticristo precisa invadir esse santuário, porque a interpretação do que Paulo disse em 2 Tessalonicenses no capítulo 2 precisa ser com base em Ezequiel 28. Então essas são as duas primeiras características. Ele se diz Deus e a segunda, ele vai se assentar na cadeira dos mares como se fosse a cadeira de Deus. Agora, a terceira característica se encontra no próximo versículo. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. A terceira característica do anticristo é que ele vai ser muito sábio, como Daniel. E essa sabedoria, ela envolve sabedoria no comércio, porque ele vai conseguir ajuntar muita riqueza com a sabedoria dele. Essa sabedoria é uma sabedoria militar, já que ele vai conseguir vencer muitas batalhas, e também é uma sabedoria teológica, porque ele vai falar grandes coisas contra o Deus Altíssimo, conforme foi profetizado em Daniel no capítulo 7. Então, o anticristo ele vai ter um grande conhecimento teológico, isso não somente do livro Alcorão, que é o livro dos islâmicos, mas também um conhecimento teológico em diversas religiões e principalmente na religião verdadeira, na palavra de Deus. Então ele vai provavelmente usar a Bíblia contra o próprio Deus para poder fundamentar o islamismo, para poder fundamentar a palavra do Satanás. Então é uma grandeza da sabedoria dele que ele vai usar para o mal. Agora, a quarta característica é a seguinte: pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. A quarta característica ou a quarta revelação sobre o anticristo é que ele vai juntar muita riqueza. Então,
o princípio do anticristo é juntando muita riqueza para depois ele agir na esfera militar. Então, primeiro ele é um homem financeiramente muito rico, que vai conseguir um comércio muito grande com várias outras nações, e somente depois disso é que ele parte para a área militar. Então, existe essa hierarquia. E aí vai falar que é com a sabedoria do anticristo que ele vai conseguir ajuntar muitas riquezas. Então, vai ser um homem extremamente rico. E ele vai atrair toda essa riqueza para a cidade a qual ele começa governando, que é a cidade de Tiro, conforme a gente já viu nos estudos passados. Agora, a quinta característica do anticristo. Assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a tua formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, pois não passa de homem e não és Deus, no poder do que te transpassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Essa característica ela é muito importante porque está falando que o anticristo ali, ele vai morrer com uma espada na barriga, ou seja, ele vai ser transpassado. Só que com base em Apocalipse 19, a gente vai ver que ele vai ser lançado vivo dentro do lago de fogo junto com o falso profeta. Então, eu entendo que essa passagem de Ezequiel, ela precisa ser interpretada como está se referindo a todo o povo do anticristo e não se referindo a ele de forma específica, porque nos próximos versículos já vai começar a falar não do anticristo, mas de Satanás. Então, existem esses vários aspectos da profecia. Aquela profecia de Ezequiel 28, ela precisa ser lida de forma como se fosse atemporal, da mesma forma que a gente lê Apocalipse 12. Então tem hora que Apocalipse 12 está falando do tempo onde Jesus nasceu, depois volta a falar de Adão e Eva, aí depois o Apocalipse 12 fala do deserto. Então é uma coisa que é mais ampla, é uma profecia muito ampla para ser entendida de forma ali cronológica. Da mesma forma, Ezequiel 28, ele adquire esse aspecto, porque começa falando do anticristo, que é o rei de Tiro, aí depois fala que ele vai ter a morte dos transpassados, que é algo que entra em contradição com o que está no Apocalipse 19, então ali já está se referindo ao todo o povo do anticristo, e aí depois já começa a falar do Satanás em específico, e aí eu vou fazer a leitura, mas vai falar que com o comércio dele, ele se corrompeu. Então já não está mais falando de Satanás, voltou a falar do anticristo que começou no início do capítulo. Então, esse texto de Ezequiel 28, ele precisa ser interpretado com o mesmo padrão de interpretação que a gente já usa no Apocalipse 12. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Essa é a sexta característica do anticristo que vai ser citada ali no texto, porque vai falar que ele é o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então o anticristo ele vai ser um homem bonito, um homem belo, um homem formoso. Tem esse exemplo inclusive em vários outros homens da Bíblia. José era formoso, Davi era formoso, Saul era formoso, Absalão era formoso, então não necessariamente a pessoa precisa servir a Deus para ser formoso de aparência. Essa questão de ser formoso de aparência, ser belo, isso é uma forma de facilitar para que a pessoa possa governar os homens. Então, a beleza ali física do homem, aquilo ajuda com que ele venha a ascender no poder. Então, isso aconteceu com José, isso aconteceu com Saul e isso também aconteceu com Absalão. Absalão é destaque que ele era muito formoso de aparência. Então, o anticristo ele também vai ter um aspecto de beleza muito grande. E isso vai facilitar ele a se tornar um rei. Então, isso é o padrão ali da Bíblia. Vários homens que antes deles se tornarem reis, eles já são destaque ali por serem formosos, ou seja, por terem um aspecto no semblante deles de beleza.
Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o bério, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, esses versículos em específico, eles já estão fazendo uma referência ao Satanás diretamente. Então, Satanás vai estar nesse homem anticristo no tempo do fim. Só que Satanás ele já está atuando desde o tempo do Éden. Então, ele já estava no Éden com as pedras preciosas que é descrita no texto, quando ele era um anjo que servia a Deus. Aí ele se rebela, e ele se rebelando, ele vai se tornar um inimigo de Deus, ele vai lutar contra Deus. E ele lutando contra Deus, o ápice disso é no tempo do fim, ele entrando ali no anticristo, ele atuando através do anticristo para poder trazer toda uma destruição final ali até que Jesus venha voltar. Agora eu quero ouvir de você. Você já tinha ouvido falar que o anticristo vai se intitular Deus? Você já tinha ouvido falar que ele vai se assentar na cadeira dos mares para receber adoração? Você já tinha ouvido falar que ele vai ser mais sábio do que Daniel? Você já tinha ouvido falar que ele vai juntar muita riqueza e vai fazer muita aliança primeiro, para só depois ele começar a combater em batalhas militares? Primeiro ele fica rico, para depois ele agir militarmente? Você já tinha ouvido falar que ele vai ter uma morte vergonhosa, uma destruição vergonhosa, como a destruição, a morte dos incircuncisos, como se ele fosse transpassado? Você já tinha ouvido falar que o anticristo ele vai ser formoso de aparência? Então essa já é a sexta característica. Você já tinha ouvido falar que ele vai ser belo à vista dos homens? E você já tinha ouvido falar que ele vai estar com Satanás nele, porque diz que ele estava no Éden, e não é uma referência ao anticristo propriamente, mas ao Satanás que vai estar incorporado nele e pelo qual ele vai estar agindo? Então, se você já tinha ouvido falar dessas 7 características, desses 7 pontos sobre o anticristo, deixa nos comentários e compartilha também com os irmãos, deixa o like, ajuda o canal a crescer. Esse conhecimento precisa sendo divulgado. Ezequiel 28 precisa ser estudado da mesma forma como Daniel 7, como os textos do Apocalipse. Ezequiel 28 é um texto com certeza muito importante, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe.